Olá pessoal, eu sou o Rafael Yamashiro e eu vim trazer aqui para vocês a aula número 6, que é o capítulo 6 do livro Lar, Família e Casamento. Esse livro aqui do Davi Merck. Nós não conseguimos terminar essa aula no sábado passado, presencialmente, então eu vou trazer o conteúdo aqui completo, de uma forma um pouquinho mais detalhada, para vocês reforçarem aquilo que já ouviram. E aquilo que eu não consegui passar semana passada, eu vou trazer essa semana. Então esse capítulo ele é essencial, principalmente se você é pai e mãe. Se você é avó, se você não tem filhos, se seus filhos já estão grandes, também ele vai ser de muita utilidade. Porque a gente não somente tem a missão de criar os nossos filhos, mas a gente foi inserido numa comunidade de fé, onde tem crianças, a gente foi inserido numa comunidade de fé onde tem pais, e mulheres e homens mais velhos, eles têm essa missão também de instruir mais jovens a como cuidar de seus filhos. E você, que já é avô, você também pode participar da criação dos seus netos, corrigir aquilo que fez de errado, instruir até mesmo seus filhos na instrução dos seus netos. E com certeza esse ensinamento vai ser muito, muito útil, porque ele tem sido central na fé judaico-cristã. Tá bom? Então, qual que é a grande ideia desse capítulo? Os pais que amam a Deus, de todo o coração transmitem sua fé a outra geração. Então, o tema principal de hoje é transmissão da fé. A transmissão da fé. Antes da gente entrar no capítulo, eu quero fazer indicação de alguns livros que podem te auxiliar. Por quê? A transmissão da fé aos nossos filhos não é somente de teor espiritual para que eles sejam bons cristãos, mas ser bom cristão, ele também está implícito ser bons cidadãos, ser trabalhadores, ser homens dignos, mulheres dignas, pessoas que são úteis para a sociedade, pessoas que abençoam uns aos outros, bons pais, bons filhos, bons irmãos, bons amigos. Então, para formar essas pessoas de valores é necessário muito material baseado nas escrituras, porque a gente sabe que é o firme fundamento. E eu vou trazer aqui uma dica de cada linha sobre transmissão de fé, cada perspectiva. Então, primeiro é esse daqui, ó, da Elizabeth Elliot. Como meus pais nutriram a minha fé. Nesse livro, ela vai trazer a própria experiência dela. Ela é uma cristã, já faleceu, mas extremamente influente no seu tempo. E ela vai falar como ela se tornou o que ela se tornou. Qual foi a influência dos pais dela. Como eles fizeram a fé encravar no coração dela. Esse daqui se chama O Caminho para o Filho Andar. Como usar as escrituras no treinamento do seu filho. É um livro excelente. Eu não li ele por completo. Minha irmã leu e amou ele. O tempo todo falava dele. Mas pelo que eu li, muito, muito bom. Conversas de pais com seus filhos. Esse aqui é um livro que, independente da idade dos seus filhos, vai ser útil. Mesmo se eles são adolescentes ou adultos, porque a gente vai ver que as conversas modelam o pensamento dos nossos filhos. As opiniões dos pais, a forma com que eles trazem. Cada conversa é cravada no coração deles, e aqui esse livro vai falar como você ter conversas com os seus filhos que vão implantar a fé no coração deles, as virtudes, os valores. Esse aqui, Ensine seus filhos a trabalhar, da Defesa do Evangelho. É um livro muito, muito importante, porque às vezes a gente só fica na ideia de que meus filhos têm que irem sempre para a igreja, e é isso. Ou meus filhos, eles têm que saber falar de Jesus, e é isso. Eles têm que manter a rotina de oração, e é isso. Mas a gente sabe que o trabalho, ele é algo muito ligado à nossa fé. Na verdade, a nossa vida como um todo. Se você não ensinar os seus filhos a trabalharem, a se descobrirem na sua vocação, a florescerem no trabalho, vocês vão também se sentir incompletos nessa função de paternidade e maternidade. Porque Deus confiou a vocês instruírem os filhos de vocês a crescerem nas suas vocações. Esse filho vai ajudar sobre isso. Adoração no lar. Princípios práticos para o resgate do culto em família. Então, se você não faz culto em família, devocional com seus filhos, ótimo livro. Mais um, Cristãos e Suas Mães, fala de grandes homens de Deus da história e como as mães deles foram influentes
na vida deles. Filhos, educando daqui até a eternidade, Douglas Wilson. E por último, muito bom também, Paul Tripp, Desafio aos Pais, 14 princípios do Evangelho. Então, se você é uma pessoa mais prática, quer ensinos mais práticos, é esse daqui, Desafio aos Pais. Ele é extremamente prático e coloca princípios para você seguir dentro da sua rotina familiar. Então, vamos lá. Texto de Deuteronômio. Eu vou colocar aqui para vocês acompanharem. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus, o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Pessoal, algumas coisas importantes sobre esse trecho. O primeiro ponto aqui, ele é um pressuposto. O que isso significa? Ele é uma base pela qual a gente vai construir os outros ensinos. Ele deve estar por baixo, como fundamento de tudo que a gente vai construir. E o pressuposto que eu quero trazer para vocês é que Deus quer se fazer conhecido. É de Deus se auto-revelar, o desejo de se revelar ao seu povo. E ele faz isso por meio de palavras e das suas palavras. Então, foi escolha do Senhor, Deus, se revelar por palavras registradas. E para ele o nosso amor é real à medida que guardamos elas. Está isso em João 14, 21. Também o nosso amor se mostra real quando a gente prepara o coração dos nossos filhos para receber o evangelho pela instrução das sagradas letras. A gente vai ver isso em 2 Timóteo 3,15, quando Paulo diz para Timóteo que a sua família preparou o coração dele para o evangelho quando ensinou as sagradas letras. Então toda vez que você ensina as escrituras para os seus filhos, você está preparando o terreno, preparando o chão, o solo, para que as sementes do evangelho cheguem, cresçam e floresçam. Então é muito importante. A nossa fé, a fé cristã, ela é uma fé confessional. Se você for pegar os principais documentos da fé cristã, um deles é o credo. Credo significa creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, o Filho. Então, nossa fé é baseada nas declarações de fé, naquilo que nós cremos. E aquilo que nós cremos é baseado na palavra que foi registrada. Sempre Deus mostra nas Escrituras ele falando. E quando ele fala, é o próprio Deus se revelando. Quando ele diz em Gênesis, haja luz, então o mundo se fez por meio da sua palavra. Quando ele dá os 10 mandamentos, a Bíblia chama de decálogo, que significa as 10 palavras de Deus. E então, pela interpretação, nós chamamos de 10 mandamentos. Mas a gente sabe que as 10 palavras de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, é a sua vontade registrada para que o seu povo o conheça e o obedeça. Depois nós vemos a palavra de Deus que é dada aos profetas. Então, os profetas têm que entregar essa palavra. Depois nós vemos Jesus Cristo, João capítulo 1. Ele é o verbo que se fez carne, esteve entre nós. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, a palavra. Então Jesus é essa palavra encarnada de Deus que se fez presente no nosso meio. Jesus também disse que aqueles que amam ao Senhor ouvem a sua palavra e as praticam. Esse é como um homem que construiu a casa sobre a rocha. Em Hebreus vai dizer, Deus falava antes pelos profetas, pela lei, mas agora ele fala por meio do Filho. E o Filho diz para nós guardarmos a palavra do Pai, e essa é a forma de amarmos. Então você consegue perceber que Deus ele quer se revelar e ele se revela por um meio, palavras.
letras, ensinos. E então essas palavras, elas precisam de alguma forma ser transmitidas. Quando falamos de palavras, falamos de interpretação, falamos de entendimento, falamos de leitura também. A gente tem a Bíblia Sagrada aqui é onde a gente lê, e quando a gente lê, a gente está ouvindo a vontade de Deus e ouvindo o Senhor falando por meio da sua palavra. Então você entende que se você abandonar a transmissão da palavra de Deus, você não dá continuidade à fé cristã, porque a nossa fé é confessional, é baseada na revelação de Deus, que é a sua palavra registrada. Ficou claro isso? Então, só dá para transmitir se a gente entender que essa fé ela permanece viva por meio da palavra que é revelada. Tire a Bíblia de uma sociedade que as pessoas não vão conhecer mais sobre Deus nem a sua vontade, porque ele quis se revelar por meio da sua palavra. Segundo ponto, muito importante, a família é o meio principal escolhido por Deus para a transmissão dessa fé. Então, Deus ele escolheu na sua providência núcleos de pessoas onde haveria pais e mães responsáveis por transmitir aos seus filhos e aos seus netos essa palavra que eles receberam ou que foi transmitida a eles. E então a transmissão da fé judaica e depois da fé cristã, ela grande parte do tempo foi oral, eles recebiam, gravavam e então eles transmitiam para os seus filhos e depois com a escrita foi sendo registrada. Mas esse movimento de receber e entregar para a próxima geração é fundamental para a fé cristã se manter viva. E de quem é a responsabilidade? Será da igreja a responsabilidade da instrução dos nossos filhos? Será que está sobre os ombros do governo? Sobre a escola? De quem é a responsabilidade da instrução na fé dos nossos filhos? Dos pais. O meio que Deus escolheu foi a família. Então, se surgir uma perseguição, ainda assim a fé deve ser transmitida porque famílias fortes, cujo coração são inteiros para o Senhor, vão continuar transmitindo essa fé. A escola pode ajudar, se for uma escola cristã. A igreja contribui muito, principalmente fortalecendo e ensinando os pais, mas a responsabilidade dos filhos é dos pais. A responsabilidade para com o ensino dos filhos é dos pais. Então, uma frase do Davi Merck, o que faremos? Cruzaremos os braços e enviaremos os filhos para a escola bíblica dominical como se isso bastasse. Esperaremos que alguém chegue para resgatá-los? Pediremos que o pastor ou o líder dê um jeito neles? Não. É nossa responsabilidade como pais vacinar nossos filhos contra a amnésia espiritual. Não é tarefa da igreja, da creche, da escola, muito menos do governo. Pais, responsabilidade dos seus filhos é completamente de vocês. A igreja, escola cristã e outros meios podem ser auxílio, mas, de acordo com as escrituras, foi confiada esse núcleo familiar. É onde eles recebem a maior profundidade de instrução é dentro da casa. Terceiro ponto, tudo começa com o exemplo dos pais. Aqui no verso 4 e 5 diz assim, ouve Israel, Senhor teu Deus e único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás nos teus filhos. Então, primeiro começa com pais que têm um compromisso real de amor, devoção e instrução dos seus filhos. E um amor e devoção para com Deus. Se vocês, pais, não amam ao Senhor, dificilmente vocês vão conseguir transmitir para os seus filhos um amor ao Senhor. É por meio do testemunho de vocês a maior pregação. Não é através do que vocês falam, o que é muito importante, mas é principalmente da forma como vocês vivem o compromisso com Deus e com a sua palavra, que é a sua vontade registrada. Se você é um pai ou uma mãe que lê as escrituras e medita e os seus filhos estão vendo isso, vai causar um impacto tremendo na vida deles. Agora, se vocês só falam para os seus filhos, mas eles nunca veem vocês se debruçando sobre as escrituras, tendo tempo de oração de vocês, eles vão associar isso a como deve ser a fé, algo que não é tão real, não é tão essencial, porque aqueles mesmos que falavam que eram, não viviam dessa forma.
Então, se para vocês é algo importante somente em alguns aspectos, para os seus filhos vai ser desnecessário e vai enfraquecendo de geração em geração. Então, pais, adultos, mais velhos, vocês que estão sendo assistidos pelos mais novos, vocês têm que mostrar um compromisso exclusivo com o Senhor Deus. Vocês têm que demonstrar uma devoção com a palavra dele. Vocês têm que demonstrar o desejo de instruir de todas as formas possíveis os mais novos. Então, guardem isso no coração. O testemunho de vocês pesa demais, pesa demais. Quarto, o propósito é a palavra escrita no coração de seus filhos e transmitida aos seus netos. Nós não queremos criar pequenos moralistas. O que é isso? Crianças, jovens e adultos que são seguidores de regras e acabam sendo aquele tipo de gente que julga o outro por não seguir regras. E acaba se vendo superior ou inferior por causa de regras. Então, o propósito de Deus em instruir com a palavra e dar a sua palavra ao seu povo é que ela não fique somente na superficialidade, no campo das ordens e das regras, mas que ela entre no coração. Quando ela entra no coração, tudo que a gente faz naturalmente já é regido, já é ordenado por amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Eu nem preciso olhar muito para as regras, para os mandamentos. O meu próprio coração já vai estar inclinado a fazer coisas que derramam amor sobre o próximo e coisas baseadas no compromisso de amor com Deus. Se você simplesmente trazer regra aos seus filhos e mostrar que é pela regra que eles são bem-sucedidos ou mal-sucedidos, e não mostrar graça, não mostrar misericórdia, não mostrar as vulnerabilidades que vocês falham e Deus mostra graça e misericórdia sobre vocês, vocês vão criar jovens e crianças moralistas, legalistas, que pensam que se fizeram errado, então eles são inferiores. Se fizeram certo, eles são superiores aos outros. A gente não quer isso. Mas a gente quer criar filhos que amem a Deus acima de todas as coisas e essas leis guardadas no coração. Está lá em Jeremias 31, 32. Aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei minhas leis e também no coração lhes escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Há uma grande diferença daquele que é servo por obrigação e daquele que é servo por amor. Nós queremos criar filhos que sejam servos do Senhor por amor. Nosso testemunho vai contar muito com isso. A nossa forma de trazer a lei do Senhor com graça vai contar muito com isso. Quinto ponto. Esqueci de falar de uma coisa. Qual que é a prova de que a fé vingou no coração dos seus filhos? É quando ela chega para os seus netos. Isso quer dizer que os seus filhos receberam algo de vocês que eles entenderam ser tão preciosos, algo tão precioso, que eles também querem reproduzir isso nos seus netos, nos filhos dos seus filhos. Por isso que a Bíblia diz que os netos são a coroa dos avós. Porque quer dizer que o filho ensinou, o avô ensinou algo para o filho, e aí então ele absorveu, viu que aquilo é importante, e aí ele retransmitiu. Aí está a garantia de que vingou no coração deles o ensino. Porque eles retransmitiram aquilo que eles receberam de você. Então, se os seus netos estão ouvindo a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, quer dizer que a fé vingou no coração dos seus filhos. Se não vingou, há esperança. Continue trabalhando no coração deles. Às vezes é um processo longo. Então, nosso desejo e a nossa oração é que o coração esteja impregnado com a palavra de Deus e ame ao Senhor. 5. Os benefícios dos que creem. No contexto da Antiga Aliança, é enfatizado a posse da terra, é enfatizado os dias prolongados nessa terra, é enfatizado a tranquilidade, ou seja, a ausência de guerras ou a vitória nas guerras, e é enfatizado também a multiplicação nessa terra. Se vocês perceberem, o que rege todas essas bênçãos são elementos temporários.
Então, possuir uma terra, algo físico, naquele momento, daquele jeito que eles estavam acostumados. Então, era aquilo, era a bênção deles, era possuir Canaã. Terem dias longos, viverem muitos anos, vivia poucos anos, complicado, vivia muitos anos, quer dizer que eles estavam em obediência. A ausência de guerra significava que eles estavam em obediência também ao Senhor. Quando tinha muitas guerras, às vezes eles estavam em desobediência, até mesmo a derrota nas guerras representava essa desobediência, vitória também. A multiplicação, o crescimento do povo dentro dessa terra também representava as bênçãos de Deus sobre eles. E isso tudo é muito bom, é muito interessante. Mas mais do que isso, é o que o Novo Testamento nos traz. O Novo Testamento nos traz uma percepção. Deixa eu arrumar aqui o carregador. Aí. O Novo Testamento nos traz uma percepção de que, no contexto da Nova Aliança, não são somente os benefícios temporários. Aliás, esses são os que a gente tem que ter menos olhar. São principalmente os benefícios espirituais. Efésios capítulo 1, verso 3 ao 14 diz: todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais são para aqueles que estão em Cristo. Isso significa que está disponível para nós bênçãos que nós não conseguimos nem medir e nem contabilizar. E elas são de característica espiritual. Então, no Novo Testamento, ele normalmente não fala você vai ter terras, você vai ter riqueza, você vai ter bênçãos, mesmo que tudo isso também seja bênção de Deus. A ênfase são em coisas maiores, superiores. Como se no Antigo Testamento, todas as bênçãos elas foram até um certo nível para poder nos treinar para bênçãos maiores que receberíamos em Cristo Jesus. Então, em Efésios, nós entendemos que somos adotados, somos eleitos, somos predestinados para ser a imagem do Filho, somos selados com o Espírito Santo da promessa, somos feito povo de Deus, nós fomos unidos, judeus e gentios, nós fomos santificados, nós seremos glorificados, a gente tem todas as ferramentas para lutar as guerras. Então a Bíblia, e principalmente Efésios, mostra que o cristão, ele não somente tem as bênçãos temporais, e nem é sobre isso que ele tem que ter o seu coração, mas sobre todo tipo de bênção eterna, bênção espiritual. O fruto do Espírito, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, isso é reservado para aqueles que estão em Cristo. Então pergunta, vale a pena transmitir a nossa fé aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos, ou se você não tem, para os mais jovens? É muito melhor do que ter terras e uma conta cheia de dinheiro. É sobre eles terem o nome escrito no livro da vida. É sobre eles serem pertencentes ao povo de Deus, ser noiva de Cristo. É sobre eles terem alegria sem fim, sobre eles terem paz com Deus, sobre eles serem adotados. É sobre eles serem moldados à imagem de Cristo Jesus. Então, pense nesses benefícios e dê o seu melhor para transmitir. Quais são os desafios da transmissão da fé? Primeiro grande problema, a desobediência em não transmitir. Pais que negligenciam a transmissão da fé aos filhos ou não entenderam sua missão ou estão cegados pelo egoísmo ou algum outro pecado que habita o coração. Em ambos os casos estão em desobediência a Deus. E ao invés de serem bênção para a sua família, facilmente tornam-se pedra de tropeço para aqueles que mais ama. Então, meus irmãos, desobedecer a Deus na transmissão da fé aos filhos é você reter com você aquilo que você tem recebido. Se você não tem se dedicado na transmissão a eles, isso é coisa da igreja, isso é minha esposa que faz, mas eu não tenho tempo, estou trabalhando demais. Você tem falhado como pai e como mãe. Porque isso é uma obrigação de ambos. Transmitir aos filhos de vocês a fé é muito mais importante do que qualquer outra transmissão de ensinamento. Eu vejo às vezes pais cristãos que falam, meu filho não pode deixar de fazer isso, não pode deixar de fazer aquilo. E vários exemplos, e eles não mencionam
que eles não podem deixar de aprender das Escrituras. Não é possível que seja cristão de verdade esses pais. Porque um pai cristão de verdade, ele vai querer que seus filhos tenham a vida eterna. Ele vai querer que seus filhos sejam regados pelas sagradas Escrituras para que eles estejam aptos para receber a mensagem do Evangelho. Ele vai desejar que seus filhos tenham alegria em Cristo, paz com Deus, ao invés de receber a ira de Deus pelos seus pecados. Então, pais, pode ser que você pensava isso e eu vou pensar que é porque vocês não tinham conhecimento. Mas agora vocês têm. Transmitam aos filhos de vocês a fé de vocês. Gastem tempo com isso. Ou melhor, invistam tempo com isso. Todo dia. Ou então, 3 vezes por semana. Não pense que os filhos de vocês vão crescer espiritualmente só com o culto de domingo. Pelo amor de Deus. B. Pais que possuem filhos adultos, crentes ou descrentes. Eles devem permanecer testemunhando e transmitindo e orientando a fé cristã a eles. Meus filhos são adultos. Já são jovens, o tempo já passou. Possivelmente, a principal janela de ensino passou mesmo. Eles são adultos, agora é difícil inculcar na mente deles. Mas vocês ainda têm um compromisso muito grande em instruí-los, em transmitir a fé. Em Provérbios nós temos vários exemplos e aqui é um deles. O próprio Salomão instruindo seu filho em questão de mulher. Ele fala primeiro dessa situação de ouvir os ensinos da mãe, mas nos versos seguintes vai ser: então toma cuidado com essas mulheres que querem te enredar, que são as prostitutas da época que faziam muitos jovens piedosos caírem em pecado. E até mesmo porque foi um pecado que o pai caiu muito. Filho meu, obedece à orientação do teu pai e não abandones o ensino da tua mãe. Ata-os para sempre no seu coração. Envolve-os junto no teu pescoço. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão durante o sono. Quando acordares, eles dialogarão contigo. Essa é a importância da instrução e da orientação dos pais. Essa orientação é para toda a vida. Então não abandone nunca esses ensinos. Se você tem pais cristãos, sábios, que têm te ensinado no caminho da verdade, isso é um privilégio. Se você não tem, Deus está te despertando agora para você ser. Se já passou o tempo, seus filhos são adultos, continua a se esforçar na instrução. Nunca é tarde demais se eles estão vivos. C. Na ausência de filhos, você pode não ter filhos, ou seus filhos às vezes já são formados, já são casados. Todo cristão possui uma responsabilidade comunitária para com as próximas gerações. Eu não quero saber disso daí porque eu não tenho... já criei todos os meus filhos, eles são grandes. Egoísmo. Não entende o papel dentro da comunidade de fé. Não entende por que foi colocado numa igreja. Você não foi colocado numa igreja para só poder ensinar os seus filhos. Existem outras pessoas que precisam do seu ensinamento e da sua experiência. Tito vai deixar muito claro isso. Olha o que ele diz. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens. Amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer bem e ser submissa ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Então, mulheres mais velhas, vocês não têm só uma função e uma responsabilidade com suas filhas, mas com todas as mulheres mais jovens. Foi assim que Deus quis. Você tem sido exemplo para elas? Pensa na sua igreja. Tem mais jovens lá, 15, 18, 20 anos, mais novas ou mais velhas? Se elas são mais jovens que vocês, elas devem aprender com vocês. Aprender a amar maridos e filhos, a viver em sabedoria e pureza, a trabalhar no lar e a fazer ao bem, a ser submissa ao seu marido. Você tem passado isso para elas? Se não, olha o que ele diz. Se vocês não têm passado, envergonham a palavra de Deus. Ou o contrário, não envergonharão a palavra de Deus se vocês têm passado dessa forma. E ele conclui falando para o próprio Tito. Da mesma forma, igualzinho Tito, para você. Faça isso com os homens mais jovens. Quantos anos você tem? Pensa aí. Tem gente mais jovem que você na igreja?
sua responsabilidade de transmitir a fé a eles, de ser exemplo, de mostrar como amar sua esposa, como cuidar dos seus filhos. Segundo grande problema, a amnésia espiritual. E aqui eu tenho propriedade de falar porque eu sou um cara muito esquecido. Eu tenho que fazer esse exercício de relembrar, porque a minha mente é muito fraca para lembrar das coisas. Mas a amnésia desse cunho espiritual é uma enfermidade recorrente na vida espiritual das pessoas. Ela deve ser tratada como um contínuo intenso exercício de trazer à memória, inculcar e usar diferentes métodos para o fortalecimento da nossa fé e transmissão dela à próxima geração. Então, se você quer transmitir para os seus filhos e para os mais jovens, você precisa também fazer esse exercício para a sua fé ser fortalecida. Senão você não vai ter gás, não vai ter ânimo. Tá desanimado na fé? Faz esse exercício de trazer à memória quem é Deus, o que Ele fez. Se você não lê as Escrituras, você não vai ter fé mesmo. Se você não passa tempo todo dia lendo as Escrituras, compartilhando o Evangelho com as pessoas, meditando nos feitos de Deus, tendo seu tempo de oração, a gente não pode esperar que você consiga compartilhar algo. Mas começa por você. Fortaleça a sua fé. E então transmita ela à próxima geração. Isso pode começar hoje. B. O livro de Deuteronômio é basicamente sobre isso. É um livro onde Moisés faz diversos discursos para um povo que está prestes a entrar na Terra Prometida. E então Moisés traz essa recapitulação do que Deus já fez, do que Deus já falou, para que esse povo, ao entrar, continue falando aquilo que Deus já fez. Continue trazendo memoriais para que os seus filhos e os filhos dos seus filhos não se esqueçam quem é o Senhor. Que os nossos filhos não se esqueçam quem é o Senhor. Amém? Terceiro grande problema, a competição pelo coração deles. Como nunca antes, o coração dos nossos filhos estão sendo disputados por diversas fontes, diversos meios. São ideologias, métodos pedagógicos anticristãos, porque às vezes eles falam, não, é neutro aqui, é neutro. Não existe educação neutra. Meus irmãos, isso não existe. Toda educação ela tem um viés. Toda pedagogia ela tem valores incutidos dentro dessa pedagogia. Não é necessariamente do que é falado, mas é a forma que é trazido os conteúdos. A ausência de conteúdo já é um tipo de posição pedagógica e a presença dele também. Então, há uma disputa pelo coração deles o tempo todo. Os entretenimentos, agendas lotadas, às vezes o filho faz toda a atividade possível dentro da escola e só vai domingo na igreja. E só aprende naquele 40 minutos sobre a fé cristã. Aí o pai se pergunta por que ele não se firmou na fé. Porque pensa que em 2 cultos da semana e no final de semana é o suficiente. Jamais. Eles ouvem milhares de horas outros conteúdos, com viés, com ideologias, com ensinos por detrás. E vocês acham que isso tem força contra os 41 horas que eles aprendem sobre a fé? Não, não tem como. Agora, se vocês todos os dias inculcarem na mente deles, igual a Bíblia diz, aí sim há uma grande chance deles absorverem isso. Orientações bíblicas para a transmissão da fé. Primeiro, baseado nesse texto de Deuteronômio, a gente vê sobre o ensino programado na rotina. O verso 6 e o verso 7 vai usar um termo chamado inculcar, que é shanan em hebraico. É a imagem daquele martelo e cinzel que você vai batendo para poder escrever algo naquelas chapas de metal. Não, se você pegar só o seu dedo na chapa de metal, não vai fazer nenhum tipo de marcação ou uma pedrinha. Aqui é aquelas chapas rígidas que precisa bater com força para inculcar a mensagem. Então, Davi Merck ele diz assim, pais sérios usam todos os métodos, todos os tipos de ensino, todas as situações ao seu alcance para inculcar a palavra de Deus e o amor de Deus no coração de seus filhos. Inculcar, grava essa palavra, medita nela, você está inculcando na mente deles, martelando, pregando no coração deles os ensinos da palavra de Deus, os valores cristãos. Eu vi essa semana, na verdade hoje, que o nosso coração e a nossa rotina, ela tende sempre ao caos.
Se a gente não redimir o nosso tempo, ela naturalmente por si só ela vai se orientar para o caos, o nosso coração vai se orientar para o pecaminoso. Então, se nós não formos intencionais em reorientar a nossa agenda, reorientar a nossa programação em família, reorientar o nosso coração e os nossos amores, deixa ele por si só que tudo isso vai em direção ao caos e à ausência e alienação de Deus. Por isso que é necessário essa intencionalidade de inculcar. Minha mãe, ela pegava uns bilhetinhos e ela colocava no quarto meu e da minha irmã, com versículos todo dia, e ela inculcava aquilo. No dia seguinte tinha outro, no dia seguinte tinha outro, e outro, e outro. Por um bom tempo, passou despercebido pra gente. Depois, quando a gente, principalmente quando a gente saiu de casa, a gente sentia falta desses bilhetes, porque sempre trazia uma palavra do Senhor para ficar preso nos nossos corações. Então, o ensino programado na rotina é muito importante. Devocional semanal, você fazer com sua família. Os puritanos faziam estudo bíblico ou devocional todos os dias. Alguns faziam 3 vezes ao dia com a sua família. Ao acordar, reunia a família, fazia uma oração, uma leitura da palavra, no meio do dia outro e de noite outro. Mas nós não somos os puritanos, tem uma régua lá em cima com os puritanos. Pelo menos uma vez ao dia, um momento de ensino com seus filhos, onde vocês vão sentar e, de forma programada e intencional, explicar as escrituras a eles. No 2, nós vamos ver o ensino espontâneo, que aí tem que ser durante todo o seu relacionamento com seus filhos. Em tudo que vocês fizerem, é o que está falando em Deuteronômio. Olha só, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também atarás o sinal na tua mão e serão, aqui é outra coisa, mas então, andando, falando, conversando, saindo, indo para o jogo, indo para o trabalho, levando para a escola, para a faculdade, todos os momentos são oportunos para você trazer ensino sobre a fé cristã. Eu lembro que mesmo depois que eu já casei, o assunto principal que meu pai trazia para mim sempre foi as escrituras. Tinha algumas coisas de trabalho, tinha algumas coisas de profissão, mas na sua maioria era, olha só o que eu aprendi lendo X texto. O que você acha, Rafa, sobre isso? E então, para mim, era super natural. Quando eu conversava com meu pai, eu já pensava em Bíblia, porque estava no coração dele. E ele queria transmitir isso para mim o tempo todo. Minha mãe também sempre tentando trazer palavras de ânimo, qualquer situação, lembra do Senhor. Já colocou diante de Deus, já orou. E eu sou muito grato a eles por isso. E eu tento repassar isso. Então, que a gente possa ter esse ensino programado e esse ensino espontâneo. Aqui é uma frase de Landgraf Jr. Para o pai cristão, a verdade de Deus é tão fundamental que deve estar no centro de todas as relações do indivíduo, sejam em casa, seja no trabalho, seja de manhã, seja de noite, faça sol, faça chuva, esse é o centro da vida. 3. Ensinos com símbolos e tradições que apontam realidades eternas. No texto ele fala, prega na cabeça, coloca na mão, coloca nos umbrais. A ideia é figurativa. Eles levaram de forma literal. Os judeus eles colocam nos umbrais, eles usam algumas coisas na testa, nos braços, tem os nomes que eu esqueci agora, mas tudo isso de forma literal eles fazem. Contudo, a gente entende que essa passagem ela está querendo falar, coloca isso na sua mente, que isso seja inculcado na sua mente. Se necessário, escreva isso, sabe uma forma de dizer? Você está passando pela porta, vai estar escrito na porta, vai estar na sua mão, ou seja, em todas as suas obras, tudo que você fizer, tem a palavra de Deus sendo expressa ali. Crie tradições com a família de vocês. A gente começou uma aqui, eu vou dar uma dica para vocês, uma que a gente está gostando muito e já faz um tempinho que a gente tem feito. Essa tradição é a tradição de todo sábado, às 6 horas da tarde, a gente faz 6 passos. Eu não vou falar todos os passos aqui, mas basicamente a gente tem algumas representações do que é o cristianismo e da nossa fé com os nossos filhos. E eles estão pirando todo sábado. Então a gente começa acendendo umas velinhas para eles, deixa tudo escuro, para mostrar, e a gente faz eles decorarem a frase, que Jesus brilhou em nossa escuridão. E a gente acende as velas.
E aí a gente fala, então nós somos a luz do mundo. Então a gente tem que levar essa luz para os lugares. Depois a gente tem um momento onde cada um fica em silêncio, não pode falar nada. E eles têm que fazer um desenho sobre a fé deles. A fé na vida. Às vezes é escrevendo, desenhando. Às vezes é um momento em família e cada um faz o seu desenho sem falar um A. Depois eles compartilham cada um o que tinha no coraçãozinho. E a gente tenta usar elementos, por exemplo, quantas cores a gente pode usar? 3. Por que 3? Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo isso para conseguir inculcar neles. Depois, um momento de jantar a gente faz. Todo sábado a gente faz isso. E a gente tem percebido, eles foram viajar para casa da avó e eles fizeram os avós fazerem a mesma coisa. Porque para eles essa tradição tem trazido, além da fé ser transmitida, um vínculo familiar muito grande, aonde a fé ganha espaço. A fé ela tem o palco. Então, tradições, elas são muito importantes. Crie com você e a sua família. Davi Merck tem uma tradição de quinta-feira é a quinta da família. Eles brincam, passeiam, transmitem a fé dessa forma. No cotidiano deles, nesse dia, é um dia que ninguém pode marcar nada. Qual a tradição que você tem feito com a sua família? Ou que você tem feito com esses jovens que estão chegando na igreja, com esses amigos, essas pessoas mais novas, se caso você não tem filhos? Ou qual família você pode participar e falar assim, eu posso ficar um pouco com vocês? Se vocês veem alguma pessoa na igreja que é sozinha, não tem família, adote ela para sua família. Isso é muito importante. Aplicações práticas, e agora a gente vai terminar. Desculpa, falei bastante, né? Primeiro, seja exemplo a ser seguido. Vai ganhar muito mais força ou vai ficar muito mais fraco as suas palavras baseado no seu exemplo. Bons exemplos, mais força. Péssimos exemplos, poxa, suas palavras não vão ir muito longe. Segundo, seja criativo, use recursos visuais, de mídia, áudio. Tem todo tipo de recurso. Tem material infantil que você pode fazer com seus filhos, brincar, jogos. Use isso. Seja sábio e realista. Não tente fazer aquele tempo. Eu já tentei, não deu certo, foi frustrante. Uma exposição bíblica para os meus filhos com 3 louvores, cânticos que eu queria que todo mundo cantasse e depois seguir uma liturgia regrada. Não, nada disso. Seja sábio e realista. Pense que eles estão cansados na rotina deles. Pense que o evangelho fala sobre dor, fala sobre situações comuns da vida. Então, não floreie o evangelho, não tente mostrar que tudo é muito pomposo, muito certinho. É da vida, o evangelho pousa em qualquer realidade na vida, isso que é a beleza do evangelho. Seja prático e breve, não torne um momento tedioso ou cansativo, às vezes é melhor 15 minutos todo dia do que 1 hora que o pessoal nem consegue prestar atenção. Seja formal e informal. Então, às vezes você quer fazer uma coisa mais trabalhada, comece às vezes na informalidade, por algo mais simples, e depois vai trabalhando para ficar algo mais organizado, uma metodologia melhor. Então, pegue essas 2 formas de trazer o ensino. Uma coisa mais formal e uma coisa informal, tranquila, do dia a dia. Sexto, seja cristocêntrico. Tudo que você for ensinar, use as lentes da grande narrativa que a gente tanto tem batido na tecla na Casa Vide desde o primeiro dia. A Bíblia é uma grande história. Criação, queda, redenção e consumação. Seu filho veio num dia falar sobre alguma dor da escola, bullying, alguma situação, fale sobre a queda. Fale como o pecado, ele distorceu todos os nossos afetos, os relacionamentos, o coração das crianças, a forma de tratar um ao outro. E aí, então a nossa luta não é contra o amiguinho, não é contra a carne ou contra o sangue, mas é o diabo tentando deixar essas coisas entrarem no nosso coração e a gente ficar abalado. Se seu filho conquistar alguma coisa, traga à memória dele a mensagem de redenção. Você conquistou isso, filho? A gente consegue conquistar coisas hoje porque Cristo conquistou a principal delas, a salvação. Jesus fazia isso o tempo todo. Lembra quando os discípulos voltaram felizes pelas obras que aconteceram? Jesus falou assim, eu sei que vocês estão felizes. Eu sei.
mas se alegrem muito mais, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Olha a pedagogia de Cristo. Pega um momento de alegria e coloca em percepção da maior alegria de todas. Cristo. Salvação, eternidade. Pega um momento difícil de tristeza e mostra a realidade do pecado e que isso tudo é temporário. Concluiu alguma coisa? Lembra que um dia a gente também vai concluir essa vida, combater o bom combate, completar a carreira. Então, toda fase dos seus filhos, dos mais jovens, da próxima geração que você estiver dialogando com eles, vocês conseguem encontrar um espaço, um lugar dentro da grande narrativa e convergir em Cristo Jesus. Beleza? Por último, seja doutrinário. Use as ferramentas da tradição cristã. Catecismos, que são perguntas e respostas rápidas. Pode colocar lá, Catecismo de Westminster. Um ótimo catecismo. Catecismo Nova Cidade, que é do Tim Keller. Ótimo catecismo. Catecismo Batista Reformado. Ótimo catecismo. Decorar versículos. Treine com seus filhos, decorar versículos. Confissões de fé. A nossa igreja tem a confissão de fé. Trabalhe com seus filhos alguns trechos da confissão. Músicas. Tem tanta música ruim por aí que os seus filhos têm sido expostos. Mostre para eles músicas que falam sobre o evangelho, sobre as virtudes do reino de Deus. E então isso vai ser inculcado no coração e na mente deles. Conclusão. Deus ordenou que seu povo escolhido transmitisse a fé primariamente dentro de seus lares. Sua família deve ser a primeira a ver o seu amor por Cristo. Seus filhos devem testemunhar todos os dias o seu compromisso com o Evangelho. O que a próxima geração conhecerá sobre o Senhor será o resultado das sementes que a atual geração semear. Não há nada mais importante na sua vida do que ser ferramenta de Deus na formação de uma alma humana. Lindo isso. Muitas coisas trazem bons resultados e satisfação para o nosso coração. Mas não há nada tão precioso do que a gente conseguir semear o evangelho na vida de uma outra pessoa, porque são sementes eternas. E se você consegue fazer isso na vida dos seus filhos e continua semeando mesmo que eles estão em caminhos difíceis, isso vai florescer, essas sementes vão florescer. A Bíblia diz, Deus diz, que a minha palavra é como chuva que cai e ela não volta para onde veio, mas ela cumpre aquilo que ela foi proposta. A palavra de Deus nunca volta em vão. Ela é como chuva que rega e ela não torna para os céus. Então semeia as escrituras, transmita a fé. Faça disso um alvo na sua vida. Se você falhar em todo o resto, é menos mal do que se você falhar nisso. Mas tenta acertar todo o resto também, e principalmente na transmissão da sua fé. Vamos orar? Senhor, bendito é o seu santo nome. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo esclarecimento que o Senhor nos dá de que é responsabilidade das famílias em transmitir a fé às próximas gerações. Mas pela sua graça e bondade, o Senhor uniu famílias para que elas possam ser fortalecidas, instruídas, elas possam ter as mentes dos pais alinhadas com princípios eternos. E isso é feito na igreja, na congregação dos justos, na comunidade de fé. Obrigado por esse meio, pela comunidade, por esse estudo bíblico que tem trazido à mente dos pais a importância da transmissão da fé e que cada um deles faça com muita responsabilidade. Leve isso como missão principal de suas vidas. Leve isso como algo essencial da fé deles, transmiti-la. E que eles não somente possam falar sobre a fé, mas viver a fé que falam. Eles possam ser exemplos de pessoas que amam a Deus antes de falar para outros amarem a Deus. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, faz a sua obra nessas famílias, nessas casas que estão assistindo o vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu irmão.